Bom dia, turma do quarto ano. Nossa aula hoje de História, a gente vai falar do Quilombo dos Palmares. E aqui do lado eu coloquei a Oficina de Negócios, o que é Educação Financeira, para vai explicar já o assunto também. Normalmente, o desembarque dos escravos acontecia nos portos do Rio de Janeiro, do Recife e de Salvador. Os escravos eram levados às lavouras de cana-de-açúcar e do café, e posteriormente para as minas. Então, eles trabalhavam nas lavouras de cana-de-açúcar, de café e mais tarde nas minas. Lembrando a vocês que os escravos, a gente já estudou outros assuntos que falam também sobre os escravos, eles foram trazidos da África para substituir a mão escrava indígena, e de lá para cá eles lutaram muito, resistiram à escravidão para tentar receber uma carta de alforria, começaram a trabalhar como escravos de ganho, para poder juntar um dinheiro escondido dos seus donos para comprar sua própria liberdade. Até quando surgiu a princesa Isabel, que ficou no lugar do pai, e de lá ela fez aquele documento chamado Lei Áurea, que libertou os escravos, e daí em diante foram surgindo outras leis. Mas com o passar do tempo não foi aceita de imediato essa liberdade dos escravos. Então, naquela época surgiu o Quilombo dos Palmares, onde eles se refugiavam, quando eles fugiam de seus donos, eles se refugiavam nesse local. Nas fazendas de gado, realizavam os mais diferentes serviços, então eles trabalhavam de tudo. Trabalhavam em atividades domésticas, na casa grande de seus senhores, e também eram grandes ferreiros, eles fabricavam ferros, peças, objetos de ferro. Nas cidades eram explorados como vendedores, carregando frutas e comidas produzidas por seus donos. Para não fugir, traziam cangas no pescoço. O que são cangas no pescoço? Era uma espécie de objeto que, o gado. Quando o pessoal de fazenda tem gado, que bota uma armação no pescoço dos animais de madeira, para que eles não fugissem, passassem pelas cercas. Os escravos eram tratados desse jeito, como animais. Quando não era de madeira, era de ferro. Eram chamados de cangas. Aqui no livro de vocês, tem um pouco mais desse assunto. Vocês lêem com atenção, que a gente lê na sala, parágrafo por parágrafo. Vocês vão encontrar, mostra o Quilombo dos Palmares, que reuniu cerca de 20 mil pessoas, entre escravos fugitivos, indígenas e brancos, fora da lei. Então aqui mostra como surgiu o Quilombo dos Palmares. Aqui na página 67 também mostra um pouquinho mais da vida de Zumbi dos Palmares. O mais famoso dos quilombos foi o Quilombo dos Palmares, atual Alagoas, então está situado no estado de Alagoas. Esse quilombo era chefiado por Zumbi. Se vocês lerem pedacinho por pedacinho, vocês vão entender um pouquinho dessa história e poder responder a atividade da página 68, ok? Sempre lendo antes, parágrafo por parágrafo, vocês encontram. Aqui nós temos a Oficina de Negócios. O que é educação financeira? A educação financeira é a capacidade que as pessoas têm de entender os mais importantes conceitos e assuntos relacionados às finanças e a capacidade de tomar decisões corretas quanto ao uso e gerenciamento do dinheiro. Lembrando de que sempre devemos pensar no futuro e não apenas no presente, ou seja, aprender a guardar dinheiro, a aprender a investir, não comprar coisas desnecessárias. Ou seja, a educação financeira é mudar o comportamento com que se lida com o dinheiro para que os sonhos possam ser alcançados. Ou seja, se vocês têm um objetivo de alcançar um sonho, vocês precisam poupar. Então, a educação financeira é isso, é poupar o dinheiro, aprender a economizar, não ficar comprando bobagens. Aqui no livro de vocês, o mesmo assuntozinho que a Pro acabou de ler, tem aqui também o que é educação financeira. As dicas de educação financeira, vocês podem observar, é necessário poupar, porém é importante aproveitar as coisas boas que a vida nos oferece. Apenas lembre-se que é preciso guardar um pouco do que se ganha para realizar os sonhos que são almejados, os sonhos que a gente tem, certo? Aí para poupar é preciso economizar, tem que sempre pensar nisso. Aprenda a trocar alguns objetos com livros, jogos, etc. Dessa forma você economiza e evita os gastos exagerados. E a atividade de vocês, na página seguinte, vocês vão ler de acordo com o que a Pro leu do livro de vocês para responder. Aqui temos a Oficina de Negócio na página 36 e 37.
E no livro de história temos a página 68 no reforço 141 e 142. Como eu disse, leiam com atenção. Na hora de responder, tem que ler para entender o que o assunto está perguntando, para não responder errado. Quem não me entregou o trabalho, estou na expectativa, viu, turma, do videozinho para poder pontuar. Fica com Deus, até a próxima aula.